A paz, meus queridos irmãos. Deus seja louvado por mais um dia, mais uma oportunidade aqui no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia em um ano. Nosso propósito é ler toda a Bíblia Sagrada, levantar leitores da Bíblia que realiza a leitura diariamente durante o ano de 2021 e seguindo com a graça de Deus, né, para a glória do nome do Senhor. Então, você que está chegando agora, venha, entre nesse desafio de estarmos fazendo da leitura da Bíblia o nosso alimento diário para nosso crescimento espiritual. Tão importante, irmãos, tão importante na nossa vida. O povo do Senhor perece sem conhecimento, sem o conhecimento da sua palavra. Oh, meus irmãos, como eu gostaria, assim, de tocar no coração de vocês, mas este é o trabalho do Espírito Santo, de tocar no seu coração para que você sinta a necessidade de se alimentar da palavra de Deus, ter a palavra de Deus na sua vida diariamente, no seu pensamento, na sua boca, meditando, refletindo, porque estamos em tempos trabalhosos, estamos em tempos difíceis, estamos nos últimos dias da igreja da terra e precisamos estar com os nossos olhares voltados para o alto, voltados para onde virá o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, irmãos, nos respaldemos na palavra do Senhor. Não entendeu? Procure quem te ensine, procure o seu pastor, procure algum irmão mais achegado que você tenha liberdade, mas não deixe de ler, não deixe de meditar, e o Espírito Santo vai falar no teu coração, é só você buscar. Estamos em tempos que não podemos nos deixar ser enganados por ventos de doutrinas falsas. Precisamos nos respaldar na palavra do Senhor, nesta palavra viva e eficaz, verdadeira, digna de toda aceitação. Então vamos lá, a nossa agenda de hoje. Estaremos lendo hoje os capítulos 6, 7 e 8 de Deuteronômio. E que Deus nos abençoe neste momento aí no nosso cantinho, no nosso momento reservado para estarmos tirando este tempo para o Senhor. Oremos, irmãos, busquemos a face do Senhor e nos alimentemos da sua palavra. Bíblia na mão e vamos lá, em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 6. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis do Senhor nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Aleluia! Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Aleluia! Guarde sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões.
Moisés continuou: O Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que eu lhes dei. Perdão, irmãos, e leis que ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e essas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito. Mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Deuteronômio capítulo 7. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí
o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Zera e queime todas as imagens, pois vocês são o povo escolhido do Senhor, nosso Deus, entre todos os povos da terra. Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Aleluia. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e os abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas, e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra, que ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor nosso Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses. Pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim. Estes povos são mais numerosos do que nós. Como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles. Lembrem daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram. E não esqueçam o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito, pois o Senhor nosso Deus fará com esses povos de quem vocês estão com medo a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor nosso Deus. O Deus é forte e causa medo. Pouco a pouco ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez.
Se fizessem isso, o número de animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos. Ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Deuteronômio capítulo 8. Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige, como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, vinhos e figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida e qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito onde vocês eram escravos.
Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês se esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Amém, irmãos. Então aqui nós encerramos a leitura do nosso dia de hoje. Oh, irmãos, que maravilha a palavra do Senhor. Me chamou muita atenção o versículo que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que o Senhor diz. Por isso, irmão, essa necessidade que temos da palavra do Senhor, deste livro, desta profecia, destas sagradas letras e escrituras, porque o Senhor sabe que precisamos. Esse é o nosso verdadeiro maná, é o verdadeiro alimento da nossa alma. Não é um alimento físico, é o alimento espiritual, tão importante quanto o alimento material. Que Deus nos abençoe, que nos alimentemos da palavra do Senhor, que fortifiquemos o nosso espírito na presença do Senhor através da leitura diária da palavra. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, para que sejamos naquele dia levados com Ele para nos encontrarmos nas nuvens, porque perto está o Senhor de voltar para buscar o seu povo que o está buscando através da leitura da palavra, através da oração, estando em comunhão com o seu Deus. Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos neste momento. E tenha um dia abençoado, um abraço fraternal, em nome de Jesus.